Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão. Compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e já é tarde. Mande as multidões embora, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: Não precisam ir embora, deem vocês mesmos de comer a eles. Mas eles responderam: Não temos aqui, senão 5 pães e 2 peixes. Então Jesus disse: Tragam esses pães e peixes aqui, para mim. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, pegando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos, e estes deram às multidões. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios dos pedaços que sobraram. E os que comeram eram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Posso repetir o verso anterior? Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios dos pedaços que sobraram. Eu acabei de fazer uma leitura que está no Evangelho de Mateus, capítulo 14, do verso 14 até o verso de número 21. Que Deus, pela sua graça, pelo seu amor, pela sua generosidade, pelo seu favor, pelas suas misericórdias, pelo seu amor, possa nos conceder um momento abençoado. Eu não sei se é amanhã, eu não sei se é tarde ou noite, mas que Deus possa encher o vosso coração de muita fé, esperança e paz, e que essas bênçãos alcancem os corações de todos que compõem a sua família, em nome do Senhor Jesus. Amém? A palavra amém significa assim seja. Amados, eu acredito que em algum momento da sua vida você já tenha talvez lido, ouvido essas palavras em torno do que o nosso Senhor Jesus Cristo um dia fez, que foi multiplicar alguns pães e 2 peixes e saciar uma grande multidões. Há canções em cima desses versos, há diversos estudos e sermões que abordam o que Jesus fez aqui nesse episódio. Eu creio que o de ler é literal e não uma parábola, e não apenas uma história a qual Mateus quis contar. Eu creio que essa passagem ela é literal. Amados, a Bíblia diz que devemos viver por fé e não por vista. E diz mais ainda, ela diz em Hebreus 11, verso 6 assim, que sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador. E galardão significa pagamento, prêmio e recompensa. Fé. Enquanto eu pedi a Deus um sermão para deixar, para compartilhar com vocês, e essa passagem ela sobressaiu entre muitos pensamentos, Deus me fez enxergá-la de uma forma bem distinta de todas as vezes a qual preguei em cima dela. Amados, muitos querem o caminho de uma vida próspera, muitos querem o caminho de uma vida abençoada, muitos querem o caminho da riqueza. E esses que querem o caminho da riqueza, não que seja pecado, não que seja um erro, a Bíblia não condena a riqueza, a Bíblia condena o amor ao dinheiro. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro, amar o dinheiro é a raiz de todos os males. A Bíblia não condena você ser rico, você ser próspero. Pelo contrário, ela até mesmo nos orienta ao que fazer para termos uma vida
boa, para termos uma vida abençoada, para termos uma vida próspera. Ela não diz que todo mundo vai ter riqueza, mas ela nos dá o passo a passo para se viver uma vida próspera, uma vida abençoada. E deixa eu dizer a vocês, tem muita gente pagando coaching para poder aprender a gerir os seus negócios, a gerir as suas finanças. Entendam, isso não é errado, né? Até um certo ponto, até mesmo dentro do contexto teológico, eu vejo como algo positivo. Tem gente que precisa sim de uma orientação bem profissional para poder gerir melhor as suas finanças. Agora, eu sou muito contra você achar que é pagando que você vai viver as bênçãos de Deus. E isso diz não só no contexto social, mas também no contexto cristão. Eu sou super contra você pagar dentro de igreja para você receber uma oração e dessa oração você ser iludido que a sua vida simplesmente vai mudar porque você fez uma oferta do valor X. Isso, ao meu ver, é uma tentativa de comprar a bênção. Amados, se você seguir essa orientação que vai vir nesse momento, eu creio que você vai ver a sua vida mudar sem você pagar um centavo a ninguém. Amém? O texto diz que quando Jesus desce do barco, há uma grande multidão. E o que me chama a atenção é ver o sentimento de compaixão. Toda vez que você lê na Bíblia a palavra compaixão, e ainda mais vinda de Cristo, você quer entender o que isso significa? Aqui diz que Jesus se pôs no lugar daquela pessoa. Mateus está dizendo que quando Jesus Cristo viu aquela grande multidão, ele se pôs no lugar daquelas vidas, daquelas pessoas. Jesus se viu enfermo. Jesus se viu na condição de aflito. Jesus se viu na condição de desesperado. Jesus se viu na condição de alguém que precisa de um milagre. E a sequência diz que Jesus começa a curar os seus enfermos. Jesus começa a curar quem está doente em meio àquela multidão. E eu creio na graça desse momento. Você tem fé que o meu Senhor Jesus Cristo, que está com você aí em espírito e em verdade, nesse momento pode te curar? Pois ele não mudou. Com fé, peça, Senhor, me cura. E eu tenho fé que ele nesse momento, com a sua presença, ele arranca de você essa doença, essa enfermidade, essa dor, esse mal. Lembra de Hebreus 11:6? Tem que ter fé. A Bíblia diz em Romanos capítulo 10, verso 17, assim, que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Pregar sobre fé é a parte fácil. Estudar sobre fé é a parte fácil. Pela internet o que mais tem são colocações do que é fé. Por aplicativos como TikTok, YouTube, assim por diante, se torna fácil você achar um pastor que vai ministrar justamente em cima do conceito de fé. Mas agora, viver a fé que é difícil. No ano passado eu testemunhei muito coisas bem particular minha, de toda uma trajetória de vida. Hoje eu tenho 36 anos, mas eu tenho as minhas marcas da vida. Amados, eu vi e tenho visto e vivido o favor de Deus todos os dias. Quero ser bem honesto com vocês. Não tenho riquezas, não tenho dinheiro sobrando no bolso, mas eu posso afirmar a vocês que eu vivo uma vida abençoada. Amém, amados? E o princípio para viver uma vida abençoada em Deus, com Deus, é bem simples e não envolve, quero aqui repetir, pagar um curso lá fora ou pagar um valor de oferta. Não. É simples. É muito simples. O texto diz que após Jesus curar, após Jesus aplicar um sermão, o tempo passa. Os discípulos percebem que amanhã já virou tarde e a tarde quer caminhar para a noite.
E bate uma preocupação nos discípulos, e eles vão até Jesus e falam: mestre, despede a multidão, ó. A hora já está tarde, já está avançada, e o povo possivelmente está com fome. Se o Senhor despedir a multidão, eles vão pelas aldeias e vão comprar o que comer. Mas Jesus, de novo com a sua empatia, de novo com a sua compaixão, fala: não, quem disse que eles precisam ir? Quem disse? Negativo. O que nós temos? E alguém vai responder: 5 pães e 2 peixes. No final, no verso 21 desse capítulo, nós lemos que a multidão era mais de 5.000 pessoas, né? Diz assim: e os que comeram eram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Provavelmente umas entre 10 e 15 mil pessoas aqui, né? E a Bíblia diz que Jesus vai pegar os pães. Eu quero viver esse momento pela fé com vocês. Jesus vai pegar os pães. Oh, glória! Amados, não tem como não sentir a presença do Senhor. Ele olha para os céus, pega os pães e parte. Ele dá aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. 5 pães e 2 peixinhos. Com Jesus é assim. Entendam vocês, o que é pouco pode virar muito. Mas vocês pegaram a deixa e ele foca nos céus, ele foca no Pai. Ele pega e abençoa. Tem muita gente que está com a vida financeira amarrada e isso não é dito, porque, infelizmente, ao invés de abençoar o salário, pega e amaldiçoa. Quando recebe o pagamento, fala assim: essa mixaria não dá para nada. Gente, você acabou de amaldiçoar o seu salário que é tão suado. Você disse que não vai dar para nada. E automaticamente, o diabo vai entrar em cena para poder validar o que você disse e vai consumir cada centavo do seu trabalho duro, com dedicação, com suor. Você vai ver. E isso é independente do valor. Tem gente que ganha 5, 7, 10 mil e vive uma vida tão apertada. Eu conheci pessoas assim, que tinham um bom salário, mas infelizmente amaldiçoavam muito o seu pagamento, o seu salário. E eu vi gente simples, muito humilde, com o que para muitos era pouquinho, viver uma vida tranquila e ainda abençoar alguém. Abençoe o trabalho de suas mãos. Se ninguém valoriza, seja você a pessoa que vai valorizar. O meu dinheiro veio tão suado, me dediquei tanto, trabalhei tanto. Deus, eu abençoo aqui o trabalho das minhas mãos, o retorno do meu trabalho. E isso vai além de valores. Amém, amados? Muito cuidado com o que sai da sua boca. Jesus abençoa os pães. O interessante é que não foi um pão inteiro, né? Não poderia ter sido um pão inteiro, mas ele parte e o texto diz que no final sobra pedaços, 12 cestos cheios de pedaços. Ele dá ênfase. E aqui há uma profundidade grande nessa do partir o pão. Jesus parte o pão e os discípulos compartilham com a multidão. Amados, independente da sua condição, você pode e deve fazer o bem a alguém. O segredo para se viver uma vida próspera, para se viver uma vida abençoada, para se viver uma vida plena é esse: é ser solidário, é ser generoso, é pensar em mais alguém. O texto diz que Jesus, ao ver a multidão, ele se compadece. Jesus começa a pensar no próximo, Jesus começa a pensar em toda aquela multidão. E como fruto desse pensamento no próximo, ele vem e cura a todos. Ele vem e também alimenta a todos. Eu digo a vocês que é tão bom
de alguma forma você ajudar o próximo. Vira e mexe, o telefone toca, uma mensagem, às vezes acontece a pessoa bater no portão de casa e pedir ajuda. E é como eu falei, eu não tenho riquezas, eu não tenho dinheiro guardado no banco, sobrando à disposição. Mas quando a gente pega do que nós temos e repartimos ou partimos, amados, eu creio que Deus abençoa aquela vida que vai seguir e também não nos deixa em aflição. Vamos supor, tenho 10 pães. Alguém bateu na porta, pediu ajuda, dei a metade dos pães, fiquei com 5. Vai faltar para tarde? Amados, eu creio no cuidado do Senhor. Eu creio e atesto a vocês que existe sim a lei do retorno. Existe sim a lei do retorno. Quer ser abençoado? Abençoe alguém. Mas vem comigo aqui. A Bíblia, ela fala assim, eu até separei também aqui, Eclesiastes capítulo 11, versos 1 e 2 diz assim: lança o teu pão sobre as águas. Água na Bíblia tem diversas propostas, não é só aquela água que a gente abre a torneira e tá lá. Tem algum simbolismo, e aqui simboliza alguém, simboliza pessoas. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Amado, se você lançar o teu pão no rio, o rio vai levar. Por isso a conotação aqui para vidas, para alguém. A gente entende melhor essa proposta aqui das águas no verso seguinte, né? Depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda com 8. Pegou o partir, o repartir, né? O dividir o que você tem? Reparte com 7 e ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Sabe o que é interessante? Todo mundo tem um vizinho que é gente boa. Sempre tem um vizinho que é gente boa. Sempre tem aquele amigo que sobressai, que é muito gente fina, muito gente boa. Sempre tem aquele parente que é o parente, né? Sempre tem. E quando alguém precisa, tá sempre lá para poder ajudar. Amados, quando essa pessoa passa por um desconforto financeiro, o que mais tem, olha o que Salomão está dizendo aqui, Eclesiastes capítulo 11, verso 2. Quando essa pessoa passa por um susto financeiro, o que mais tem são pessoas para ajudá-la. Amados, quando tomamos o caminho de ser generoso, sempre haverá um retorno, sempre haverá um cuidado dos céus. Deus não deixa as suas obras, as nossas obras caírem por terra. Eu me recordo que quando eu era bem menino, eu vi um casal de idosos e carregando as compras, né, até em casa. Nunca os vi na vida, não sabia onde morava, mas eu perguntei: eu posso ajudar vocês? Eles disseram: oh, que jovem bonito, que jovem bom. Aí tá, peguei as bolsas e fui carregando até a casa, sem pretensão nenhuma. Aí eu me recordo até hoje quando ele falou assim: poxa, minha filha, eu sempre ajudei também quando era mais novo as pessoas, e eu vejo que realmente existe a lei do retorno. Estou aqui, apareceu um jovem que nunca veio na vida se oferecendo para poder carregar as minhas bolsas. Existe a lei do retorno. Sempre vai haver alguém que vai te ver numa situação de susto financeiro ou numa situação de precisar de ajuda e vai te ajudar. Isso é fato. Isso é fato. A Bíblia diz mais. Lembra que eu falei que não precisa ficar pagando cursos, ficar pagando ofertas, valores astronômicos para se viver uma vida abençoada? Olha só o que a Bíblia também diz em Provérbios capítulo 11, Provérbios capítulo 11, verso 24, e 12, achei, 24 e 25, diz assim: uns dão com generosidade e tem cada vez mais, outros retêm mais do que é justo, acabam na pobreza. Forte, né? Posso repetir? Uns dão com generosidade e tem cada vez mais, outros retêm mais do que é justo, acabam na
pobreza. O interessante é que não é condenado o reter. Infelizmente, eu vejo as condições do mundo. A Bíblia nos orienta a ser bom, né? E não bobos. Eu já fui muito bobo mesmo. Eu parava para lanchar, aí enquanto estava lanchando, vi alguém em condições bem delicadas, pagava o lanche. E já aconteceu isso numa época bem lá atrás, dessa pessoa sair, ó, tem um bobo ali. Quando foi ver, assim de gente, aí o camarada lanchante falou, irmão, não é assim não, ó, cuidado, porque senão daqui a pouco nem para pagar o seu você vai ter. E realmente, não devemos ser bobos, mas generosos. Generosidade significa alguém de bom coração, quero repetir aqui, de bom coração e não bobo. Muito cuidado para você não se confundir com essa prática de altruísmo. Devemos ser bons, devemos ser generosos, mas não bobos. Muito cuidado com isso. A pessoa generosa é aquela que ela pega dos seus recursos e compartilha com alguém consciente de que aquela pessoa talvez nunca possa devolver o dinheiro emprestado. Algumas vezes, dependendo da situação da pessoa, eu empresto dinheiro e não fico, eu nem empresto, eu abençoo. Não, deixa aí, é uma oferta na sua vida. Porque eu já vi que a pessoa pode ter uma dificuldade de honrar com a sua palavra. Que eu não quero que o mês vire, aquela pessoa fique desesperada comigo, né, ou me ver apenas para poder cumprimentar, se esconder, achando que vou cobrar. É muito ruim. Então, eu sempre busco abençoar. E, amados, vale a pena seguir com essa paz. A melhor coisa que tem é ajudarmos alguém e não criarmos expectativas de que aquela pessoa nos deve algo. Amém, amados? Generosidade. Provérbios 11, 25 diz assim: o generoso progride na vida. O generoso é abençoado. Quem ajuda é ajudado. A lei do retorno. Faça o bem. Faça o bem. Faça o bem. Para poder ficar bem melhor explicado a questão do coração bondoso, generoso e não ser bobo, algumas pessoas, né, por ver o estilo de vida, por ter uma noção do estilo de vida, eu ajudo, né? Água e comida não se nega a ninguém, não é o que diz o ditado, né? Cadê o nosso amor? Cadê a nossa empatia? Cadê a nossa compaixão? Se a pessoa vem até nós e pede água e pede um pão e a gente pega e fecha a porta, a gente pega e ignora, não é? Chega a ser até um crime, algo assim. Mas aprenda a não dar somente o peixe. O peixe, ao meu ver, devemos dar 1, 2 vezes, mas na terceira vez apresente também a vara. Ensine aquela pessoa a pescar. Eu já vi muita gente que foi ajudada e quando nós oferecemos trabalho, essa pessoa deu um monte de desculpas. Ela simplesmente inventou uma situação e não era algo de graça, né? Era algo que seria pago. Ela se esquivou um monte de vezes para poder não fazer o trabalho, porque se acostumou a depender da generosidade de alguém. Com pessoas assim, devemos ter um certo cuidado. Amados, o meu intuito é ver Deus abençoando poderosamente a sua vida. Até mesmo quando eu peço a vocês, deixa comigo o seu nome nos comentários, porque eu quero colocar nesse caderno de oração, replicando um ato bíblico. A minha referência para esse ato está no livro de Jó, capítulo 42, verso 10, que diz que Deus mudou a vida de Jó quando Jó orava pelos seus amigos, que Deus virou o cativeiro de Jó quando Jó orava pelos seus amigos. Eu busco viver
de acordo com a Bíblia. Repito a vocês até podem fazer um cursinho sim, eu não vejo problema em você se vincular a um curso ao qual vai ter um coach que vai te ensinar a gerir, a administrar suas finanças. Tem gente que realmente precisa disso, tem muita gente que não vive a prosperidade bíblica porque só quer ficar com a Bíblia dentro do que convém, né? A Bíblia nos recomenda um monte de coisas e recomenda a vocês uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra. Quer crescer na fé de forma genuína? Leia o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Lucas e o Evangelho de João. Quando você já tiver com uma boa noção, referência desses evangelhos, eu vos recomendo sim a ir para o próximo livro, que é o de Atos, e assim por diante. E o interessante é que o Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João têm a mesma estrutura. Todos abordam a pessoa central do Senhor Jesus Cristo. Amados, o estilo de vida de Cristo é lindo. Eu busco me espelhar nesse estilo. Amados, se buscarmos viver como Jesus, e a outra dica, imitar os passos do Senhor, não tem como dar errado. O meu desejo é esse: ver Deus abençoando poderosamente a sua vida e a sua família. Fé e esperança sempre. Vamos orar? Amém? Pai, eu quero muito te pedir as suas bênçãos sobre essas vidas. Eu creio que podemos viver uma vida próspera, uma vida abençoada, uma vida, Senhor, fluindo, e não precisamos pagar R$1 a quem quer que seja, nem muito menos ofertas com valores absurdos. Eu entendo que isso é uma manipulação da fé. O Deus que eu prego é o dono do ouro e da prata. Eu não estou pregando aqui, Pai, que todo mundo vai ser rico, mas eu estou pregando aqui que todo mundo pode, pela Tua graça, viver uma vida abençoada. Senhor, te peço que portas possam ser abertas. Se porventura há irmãos vivendo um desemprego, que portas possam ser abertas. Se porventura, meu Pai, é a hora do café da manhã, é a hora do almoço, da janta, Senhor, não deixe faltar o pão. Cristo nos ensina na oração do Pai Nosso a orar pelo pão de cada dia. Eu te peço pela Tua provisão. Senhor, não deixe os meus irmãos viverem a angústia da mesa vazia, da despensa vazia. Eu te peço, Espírito Santo, manifesta a Tua provisão, assim como o Senhor fez diversas vezes na minha vida. Oro pela porta, porque até pouco tempo vi as portas fechadas, mas também vi as portas se abrir. Como sou grato a Ti pelo Seu cuidado. Pai, na leitura que foi feita aqui do Evangelho de Mateus, no capítulo 14 ao 21, foi dito que o Senhor se compadeceu da multidão e curou os seus enfermos e doentes. Senhor, quantos pedidos de oração por cura eu tenho recebido. Pai, eu reconheço que as minhas orações não são nada, mas o Deus ao qual estou orando é tudo e pode tudo. Pai, eu te peço, cura os meus irmãos, cura, Senhor, essas vidas, arranca, Senhor, essas doenças, arranca, Senhor, essas enfermidades, arranca o câncer. Senhor, cura esses órgãos que estão com falência, da vista aos que estão perdendo a visão, audição, aos que estão perdendo, Senhor, a faculdade de ouvir. Não permita que Alzheimer venha levar, Senhor, as lembranças das pessoas que tanto amamos. Não permita que essa pessoa venha atrofiar e parar de andar e perder, Senhor, os movimentos das mãos. Não. Cura, meu Pai, os nossos irmãos, os meus irmãos. Liberta do vício do álcool, do vício do cigarro.
do vício das drogas. Te suplico, meu Pai, liberta, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, visite as famílias, visite, Senhor Deus, em os lares, Senhor, a nossa casa. Senhor, que a Tua presença possa habitar na nossa casa, que a Tua presença possa dissipar todo o mal. Senhor, nossa casa não pode ser um campo de guerra, um campo de batalha, mas tem que ser um campo, meu Pai, onde impera e opera a paz, a comunhão, a harmonia, a Tua presença. Senhor, abençoe os casais, abençoe as nossas heranças, que são os nossos filhos. Guarda, Senhor, as famílias. Cristo, quantos nomes aqui anotados. Senhor, nome de irmãos, irmãs, famílias. Senhor, quantos sonhos aqui retratados. Quantos pedidos, Senhor, não a mim, mas a Ti. O meu intuito aqui é de apoiar essas vidas em fé e oração. O que está no meu alcance é isso. Mas agora o que está no seu alcance, meu Pai, são milagres. Eu te peço, abençoe poderosamente cada uma dessas páginas, cada uma dessas linhas, cada um desses nomes, em nome de Jesus. Amém? Que Deus possa assim te abençoar. E oro ao nosso bom Deus para que você possa viver uma vida próspera, uma vida bem-sucedida, uma vida bem abençoada. Amém? Paz.